Olá, este é mais um vídeo breve e eu vou mostrar como resolver equações diferenciais acopladas no Python. Então, primeiro, equações diferenciais acopladas são aquelas em que o parâmetro depende do outro. Por exemplo, se você tem uma função y e uma função x e você deriva elas no tempo, a derivada de y no tempo vai depender de x e a derivada de x no tempo vai depender de y. Então, por isso elas estão acopladas. E aqui está um exemplo. dx dt é igual a x vezes a menos b vezes y. A e b são constantes. Veja que a derivada de x depende do próprio x e também depende do y. Assim como a derivada de dy dt, ela depende do próprio y e também depende de x. O d e o c são constantes. Então, as derivadas elas dependem da função uma da outra. Então, vamos ver como é que a gente resolve esse tipo de equação acoplada no Python. Então, primeiro, antes de tudo, importe essas bibliotecas aqui, certo? NumPy, SciPy Integrate e Matplotlib dessa forma aqui. E depois forneça os valores dos seus parâmetros. Aqui eu coloquei A igual a 1, B igual a 0,1, C 1,5 e D igual a 0,075. Depois, você vai definir de onde até onde o seu tempo vai variar, certo? Aqui eu coloquei o tempo, numpy.linspace, ele vai de 0 até 20 e eu dividi em 100 intervalos. Depois coloque os seus parâmetros iniciais. Você precisa de um chute, ou seja, um chute para o x e um chute para o y. Então aqui eu estou chutando que inicialmente um é 10 e o outro é 5, certo? E agora você vai fazer a função. Eu defini aqui, chamei ela de acopladas. Você vai definir como y e t. O y é o resultado que vai dar na sua função. E o t é o parâmetro que está variando. Nesse caso é o tempo. Faça dessa forma. Então, olha só. Eu vou definir x como o primeiro vetor do y. E o y vou definir como o segundo vetor do y. Agora aqui é diferente. Esse y aqui é diferente desse. Certo? Faça dessa forma. dx dt é a minha primeira função. dy dt é a minha segunda função. E agora vou tirar de retorno dx dt e dy dt. Certo? Fazendo isso, agora eu chamo uma função chamada odint. Y é igual a odint. E aqui eu vou colocar a minha função que eu defini, no caso foi a acoplada, você pode chamar de qualquer nome, o parâmetro inicial, ou seja, o chute, e o parâmetro que está variando, o tempo, certo? A dependência delas. Essa biblioteca aqui, odint, ela tem uma rotina que vai resolver as equações diferenciais acopladas, certo? Por métodos numéricos matemáticos. E aqui eu digo que o meu x é a parte 0, ou seja, é como se eu tivesse uma tabela, eu pego todas as linhas da coluna 0 e depois eu pego da coluna 1. E depois eu ploto. Aqui eu vou plotar aqui a função do tempo. Tempo, x, o x em função do tempo e o y em função do tempo. E assim nós temos a resposta, certo? Isso aqui funciona para qualquer equação diferencial acoplada. É só mudar ali os parâmetros. Onde tem tempo, você vai botar o seu parâmetro e por aí vai. Bem, muito obrigado. Até a próxima.